Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio da nossa formação Desperte Catequista. É uma alegria muito grande tê-lo aqui. No segundo dia, são poucos que perseveram, porque muitas vezes as palavras são duras e exigentes. Exige uma mudança, mudar a rota, sair de Emaús e voltar para Jerusalém nem sempre é fácil. É muito mais gostoso permanecer em Emaús, muitas vezes reclamando, muitas vezes que não está dando certo, e não dar passos. Então você que chegou aqui no segundo dia, é porque você tem e quer diálogos de ressurreição. Esses diálogos de ressurreição, eles são extremamente fantásticos. Nós vimos ontem Emaús. Um diálogo de reconstrução, de caminhada, um diálogo de volta. Onde ia acontecer o Pentecostes? Era em Jerusalém. Era lá que precisava estar aqueles que seguem a Jesus. Eles não podiam parar na cruz. Eles precisavam estar onde ia acontecer o avivamento do Espírito Santo, o Pentecostes. E é isso que eu quero te chamar, catequista, a viver estes diálogos de ressurreição. E hoje nós vamos aprofundar em um diálogo realmente profundo entre Jesus e Pedro. E vamos entender qual é a relação que tem com a nossa vida e com a nossa história. Mas antes, vamos pedir a presença do Espírito Santo em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também que Maria Santíssima olhe por cada um de nós e tome conta do nosso coração de catequista. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos dar sequência, então, dentro desse segundo episódio. Só reforçando uma coisa, algumas pessoas perguntam quais são as traduções das Bíblias que estão aqui, que eu acabo utilizando. Essa aqui é a Bíblia do Peregrino, eu gosto muito para estudo. Ela tem alguns rodapés, algumas introduções bem interessantes. Essa daqui é a Bíblia de Jerusalém, também, da mesma forma, para estudo. Pastoralmente, para trabalhar com os jovens, com as crianças, a minha comunidade, ela acaba adotando a edição pastoral. Desta parte, eu não gosto muito de trabalhar com ela, mas ela tem uma fácil leitura para os jovens. Eu preferia trabalhar com a Bíblia Ave Maria, que também tem uma linguagem mais fácil, mas tem uma tradução um pouco mais clara. Eu enxergo assim. Mas nenhum problema com outras traduções que você utilize. Mas para estudo, recomendo fortemente estas duas, Peregrino e Jerusalém. São muito boas. Escreve embaixo aqui qual você gosta de estudar, qual você gosta de usar. Muito legal a gente dividir e partilhar. Não existe uma visão de certo ou de errado, mas que faça mais sentido, mais compreensão para o seu estudo. Voltando. Saímos um pouquinho do tema, mas é interessante tirando as dúvidas. E lembrando, se você tem alguma dúvida do episódio anterior ou que surgir deste, pode colocar aqui embaixo. Não se esqueça de marcar presença também. Fala para mim de onde você é, sua paróquia, seu nome, coloca aqui embaixo para a gente. Assim nós vamos nos aproximando, nos conhecendo, para que, a partir do momento que a gente se conheça, a gente possa trocar muitas figurinhas. Tem muita coisa importante que a gente pode dividir aí. O diálogo que nós vamos falar hoje está no Evangelho de João. João é aquele apóstolo
escreve de uma forma completamente apaixonada. João, ele já velho, afastado, na verdade exilado, ele escreve o Evangelho. E ele tem todo um amor, um carinho, né? Até conhecido como o discípulo amado. Ele escreve de uma forma extremamente apaixonante o Evangelho. João é aquele que se lembra o horário que ele se encontrou com Jesus. Olha que dado interessante. Ele escreve o Evangelho com mais de 90 anos, provavelmente perto dos 100 anos de idade. E ele se encontrou com Jesus por volta dos seus 17 anos. Ele se lembra a hora exata que ele se encontrou, por volta das 4 da tarde. De tanto que impactou esse encontro, de tanto que chamou a atenção. E ao escrever este encontro de Jesus com Pedro, ele relata esse amor. Ele relata este desejo do Senhor de conhecer, de ouvir e de falar com quem ama. Vejamos este Evangelho. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Segue-me. Senhor, e que será deste? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Será que quer dizer tudo isso, não? Esse diálogo, essa troca, essas perguntas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Qual será o sentido de tudo isso? Às vezes nós podemos ter um olhar extremamente simplista. Mas é preciso mergulhar, é preciso aprofundar nesta palavra para retirarmos a verdadeira essência dela. Os discípulos, eles estavam perdidos. Assim como os discípulos de Emaús haviam parado na cruz, eles também haviam parado. E Pedro, em específico, ele tinha negado Jesus 3 vezes. Não fazia muito tempo isso. Talvez o gosto salgado da lágrima se misturasse ao
ao suor, a ter que voltar a fazer o que fazia antes. Eles eram pescadores e de repente largaram tudo, se entregaram a uma missão e aparentemente falhou. 3 anos da vida parece que foram jogados fora. E no momento que as coisas começam a dar errado, nós nos esquecemos daquilo que deu certo. Imagina você conviver 3 anos com Jesus. Você ter presenciado milagres, prodígios, ter ouvido parábolas, ter subido ao Monte Tabor e visto Jesus resplandecente, ter passado por tantas situações e tantas lições, tantas coisas maravilhosas com Cristo, mas às vezes na nossa cabeça, nós, seres humanos, damos muito valor ao que não dá certo. E na verdade ali era até uma falta de compreensão, porque a cruz não era sinal de que não tinha dado certo, mas ela se tornou para nós sinal de salvação. Vimos agora, recentemente, na sexta-feira da Paixão. Detalhezinho, viu? Não é sexta-feira santa, é sexta-feira da Paixão. Grava isso, tá? É importante a gente saber esse nome correto. Nós vimos isso agora. A cruz se torna instrumento de salvação. E aqueles discípulos, eles voltaram a pescar. Voltaram para a vida antiga. Se aqueles outros 2 voltaram para Emaús, os discípulos voltaram pescar. Eles eram apóstolos, tinham sido chamados, separados do meio do povo para estar ao lado do Senhor. Mesmo assim o desânimo abateu. Quantas vezes o desânimo abate em nós catequistas? Algumas vezes eu sei, em alguns lugares, parece que a catequese é tratada até como uma pastoral de segunda classe. Como se existisse isso, né? Todas as pastorais, todos os movimentos são importantes para a igreja. São sopros do Espírito para que a gente leve a missão adiante. Mas em alguns lugares parece que a catequese nem importa tanto. Para que dar formação? Para que dar conteúdo? Tá bom do jeito que está? Faz rapidinho e entrega o sacramento? Não tem assessoria, não tem cuidado? Em alguns lugares acontece isso. Existem outros lugares muito bem estruturados, muito bem cuidados, com escola de catequista, com tudo pronto para favorecer o crescimento catequista. E às vezes nós queremos voltar. Igual esses apóstolos voltaram. Vamos pescar. O que a gente sabe fazer é pescar. Deixa quieto tudo isso de missão, deixa para lá. Só que ao voltar, as redes estão velhas, as redes estão sujas, faz um remendo aqui e outro ali, mas já não é a mesma rede. E eu quero voltar a pescar. Me coloco dentro do mar, jogo a rede e nada. Jogo para outro lado, nada. Não acontece. Aquilo que eu sabia fazer tão bem, não dá certo. Todas as vezes que nós colocamos as nossas mãos para fazer algo sem contar com a presença do Cristo, ela pode ser até bonita a ideia, mas ela acaba. Já viu aquela velha expressão, cai por terra? Pois é, ali caiu no mar. Não conseguiam pescar, não dava certo. Então eles ouvem uma voz, enxergam alguém. É Jesus. E ele aponta uma direção para onde deve ser jogada a rede. E o milagre está nisto. Mesmo com aqueles instrumentos limitados, mesmo com a rede velha, suja, que já não dava mais, o milagre acontece porque tem a presença do Senhor. Se ontem nós vimos que o simples fato de Jesus se aproximar começa a aquecer o coração daqueles homens, ali é a mesma coisa.
Tanto que Pedro se atira ao mar e vai ao encontro do Senhor. Ele não pensa duas vezes. É Pedro, é o Papa. A igreja tinha ido com ele, voltado a pescar, estava sem direção. A igreja foi junto com o Papa. No momento que ele vê Jesus, ele aponta mais uma vez, é o Senhor. E aí a igreja vai junto com ele novamente. Só que esse encontro, ele precisava de uma conversa que curasse as feridas de Pedro. Pedro estava machucado, ferido. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. E aquilo remoía no coração dele. Como quando a gente deixa alguma pastoral, alguma coisa na igreja, podemos dizer assim, pela porta dos fundos. Não damos muita satisfação, saímos brigados com alguém, saímos sem conversar com alguma pessoa e depois precisamos fazer a volta. Às vezes é duro, né? Se reconhecer, voltar. Parece que tudo é uma afronta. Só que estas conversas, elas não precisam ser difíceis. Existe um certo clichê, né? Precisamos ter uma conversa difícil. Jesus nos dá um grande exemplo de que essa conversa ela não precisa ser difícil. Ela tem que ser verdadeira, honesta, justa, mas não precisa ser difícil. A primeira coisa que Jesus faz é preparar um jantar. Sempre quando precisamos conversar com uma pessoa e é uma conversa dura, nós marcamos em um ambiente que às vezes não é nada familiar. Numa salinha no fundo da igreja, na porta da igreja, e ali descarregamos o que temos que falar. Não tem acolhida. A refeição, ela sempre foi e é um momento de encontro e de partilha. Jesus, ele multiplicou os pães, ele transformou a água em vinho, ele sempre fez milagres dentro de refeições. O maior sinal deixado para nós, vimos agora, recentemente, na Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia é uma refeição. O maior ponto de encontro que nós temos hoje com o nosso Senhor através da Eucaristia foi dado em uma refeição. É pão, é vinho, que se tornam corpo e sangue. Então, quando Pedro chega à beira da praia, já tem uma fogueira, coloca ali os peixes, está preparado esse jantar. Eles comem, conversam de outras coisas, e aí entram naquele diálogo. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Como se na primeira vez Jesus perguntasse assim a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele respondesse apenas: o senhor sabe que eu gosto do Senhor. Pergunta uma segunda vez e sabe aquela coisa, parece que ele não entendeu muito bem o que respondi, deixa eu responder de novo. Tu me amas? Eu gosto sim, Senhor. Gosto, a gente se dá bem, né? O próximo aí, tamo junto, hashtag, né? Mas não era isso que Jesus queria. Ele queria saber se o amava.
Amor é diferente de gostar. A gente gosta de coisas, a gente gosta de ambientes, de lugares, gosta até de pessoas. É bom ter um convívio com aquela pessoa, mas não tem aquela intimidade do amor. Jesus queria saber se ele o amava. E Pedro, por sua vez, também, sendo muito sincero ali, depois de ter negado Jesus 3 vezes, não adiantava muito ele dizer assim, claro que eu te amo. Ele já tinha feito isso lá na última ceia. Os meus pés o Senhor não vai lavar, né? Querendo demonstrar um amor. Depois, eu sou o primeiro a lutar por ti. Se for preciso, que me levem junto. E no momento que chega a hora, ele nega. Então Pedro também é muito sincero ali. Ele não chega falando, um discursinho, sabes que te amo, amo mesmo, e dou minha vida por ti. Ele já tinha falado isso e não tinha dado certo. Então ele estava nessa situação. Só que Jesus ele insiste. E é aí que Pedro diz, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Ele muda a frase. O Senhor sabe tudo. Olha tudo que aconteceu na nossa história. É como se tivesse passado um filme ali. Aqueles 3 anos de convivência, a paixão, relatos da ressurreição. Olha, Senhor, que eu tenho isso aqui, sou eu. O Senhor sabe tudo. Só que aí Jesus surpreende. Ele dá a mesma resposta, mas surpreende. Mesmo Pedro se reconhecendo, mesmo Pedro dizendo assim, olha, eu não sei nada, quem sabe tudo é o Senhor, ele o confirma como chefe da igreja. Ele o confirma como o primeiro Papa. Tu sabe tudo, tu sabe que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Fez ali a cerimônia do Papa, né? Talvez tenha saído uma fumacinha branca, fora, ver a brincadeira. Mas pode ter saído uma fumacinha branca ali que anunciou o primeiro Papa. E em algumas ocasiões, nós hoje, queremos que o Papa seja perfeito. Bravejamos, gritamos nas redes sociais, se não concordamos com algo que o Papa diz. Às vezes é muito manipulação, né, de quem quer só denegrir a imagem do Papa, mas ele é um homem. O primeiro Papa negou Jesus. E a nossa igreja está firme em pé nesses 2000 anos. Então não cabe a nós se afastar, se distanciar. Jesus é quem aproxima, é quem traz para perto de si. Jesus agiu de outra forma, completamente diferente do que todos nós agiríamos. Prepara um jantar, traz para perto, se reconcilia, porque ele quer a essência. Ele não quer um sim de qualquer jeito. E assim que o Senhor também deseja a nossa resposta. Qual é o teu sim? Qual é a tua resposta para tu me amas? E ele insiste, qual é a tua resposta, catequista? Tu me amas? E mais uma vez, catequista, tu me amas? O quanto nós nos doamos verdadeiramente para a nossa missão de catequista, que é uma missão que luta contra tudo e contra todos. Temos algum tempo na semana para catequizar aqueles jovens, 1 hora, 2 horas. A criança chega lá, você tem até ver quem todo mundo está, chega um atrasado, chega outro, dá 1 hora de catequese. Contra uma catequese da semana inteira do mundo. Televisão pregando, YouTube pregando, Netflix pregando, os pais que não ajudam, a escola tentando doutrinar com alguma coisa que às vezes não, só ideologias. Você tem 1 hora. Por isso essa pergunta, tu me amas? Porque não vai ser uma luta fácil. O catequista ele precisa estar preparado para essa batalha. E como me preparo?
Antigamente nós podíamos dar a desculpa de não tem formação, não tem como nos formar, a minha paróquia não dá. Hoje, só de capacitação que eu fiz durante esse período de pandemia agora na internet é incontável. Incontável. Estudei coisas que eu não imaginava estudar, que não teria tempo se fosse presencial. Aprofundando na vida de São Tomás de Aquino, estou fazendo um curso. É fantástico. A gente faz o tempo. A gente busca querer se formar. Mas o Espírito... certa vez, até ouvi isso, né? O Espírito Santo me ajuda na hora de dar catequese. Ok, concordo e acredito nisso também. Mas ele não inspira vazio não, meu amigo. Ele não inspira o vazio, minha amiga. Ele inspira onde tem conteúdo. O catequista tem que ter intimidade com a palavra, tem que estudar, tem que buscar crescer. Não é para mim, eu tenho dificuldade de leitura, eu não consigo estudar. Talvez pegar hoje um livro que tenha muita filosofia, teologia aprofundada, seja difícil mesmo, eu concordo. Precisa de um estudo. Mas quantos cursos nós temos aí na internet, quantos vídeos? No nosso canal do YouTube, na Catequese de Desenvolvimento Humano, temos, não contei direito hoje, mas por aí uns 80 vídeos, podemos dizer, com catequese simples. Linguagem simples. Eu procuro sempre trocar para uma linguagem que aproxima. Sabe, uma amiga até deu um nome para isso, que é uma reengenharia das palavras. Eu trago palavras do desenvolvimento humano, palavras, às vezes teologicamente um pouco mais difíceis, traduzindo para uma palavra mais comum, mais peculiar ao nosso conhecimento. Tem lá, mais de 80 vídeos. Temos esses mesmos vídeos transformados em áudio no Spotify. Você que às vezes não está com muito tempo, dá para ouvir. 6, 7 minutos. Já é uma baita de uma formação. Doses pequenas de catequese em nosso Instagram. Doses pequenas. Na quaresma mesmo, que terminou há pouco tempo. De segunda a sexta, fazendo a oração, uma leitura espiritual. Pegamos o livro A Imitação de Cristo e fomos lendo capítulo por capítulo. Vários deles. 9 minutos de formação, no máximo. Então nós temos espaço, temos outros formadores na internet. Eu busquei muitos deles. Agradeço muito a disposição que eles tiveram de ensinar. Então este "Tu me amas?", quando Jesus pergunta pela terceira vez, não é somente para jogar na cara de Pedro que ele tinha negado 3 vezes, mas é para mostrar que a missão não é fácil. E não é fácil para nós também. 1h30 por semana. Tirando emendas de feriado que não pode ter catequese, né? Os pais não deixam. Pois é. Por isso estas 6 perguntas. Olha, catequista, tu me amas? Então vem, vamos estudar, vamos nos formar. Senta, se prepara, se dedica. Quantas horas nós levamos para nos preparar? Quanto tempo eu gasto na semana de estudo? Que eu fortaleço? E sempre se lembre, é um diálogo de amor. Não é um diálogo de cobrança. Se tu me amas, se prepara também. Pedro tinha passado 3 anos de formação com o mestre. E mesmo assim o negou. Quanto nós precisamos estudar, se dedicar, olhar a necessidade. Porque essa cura do coração aqui que aconteceu com Pedro, ela não se improvisa. A fogueira ali também é forja. Forjar o coração. Precisamos passar pela cura do coração. Nós precisamos nos conhecer.
Você se conhece? Você sabe até onde você pode ir? Quais são seus defeitos? Quais são as suas qualidades? Ontem nós falávamos no episódio, conhecer e saber o seu temperamento é algo fundamental. É muito importante você conhecer. Você sabe como reagir, você sabe como você vai estar diante de algumas situações, olhar, ter liderança e protagonismo. No nosso curso Desperte Catequista, eu trabalho alguns pontos da questão da liderança e do protagonismo. Aspectos importantíssimos como a resiliência, que, por exemplo, é isso que Pedro teve. O que é essa resiliência? Pedro, ele envergou, quase quebrou, mas depois voltou. Diferente de Judas. O pecado de Judas e de Pedro não tem muita diferença. Um entregou Jesus, o outro negou. De certa forma, os dois foram contra Jesus. Judas não teve essa resiliência de voltar, se arrepender e olha, fiz tudo errado e vou recomeçar, não. Ele se matou. Então nós precisamos ter essa força, porque às vezes não é o se matar, mas é o abandonar. Deixo a catequese, deixo a pastoral, abandono. Assim como fez Judas. Essa resiliência ela é importantíssima. Ser assertivo é o que Jesus foi aqui. Ser direto. Ele fala o que precisa ser dito, sem machucar, sem humilhar, sem colocar para baixo a pessoa, sem diminuir. O que precisa ser dito tem que ser dito. Mas como? O amor. Dentro do diálogo de amor. É o que ele faz nesse evangelho. Pode parecer duras as palavras, né? A nossa forma de interpretar às vezes pode ser essa. Falou 3 vezes porque ele negou 3 vezes. Não é. E dentro da tradição judaica, repetir por 3 vezes alguma coisa significa também assumir um compromisso. E aqui no rodapézinho da Bíblia Jerusalém, quem tiver. Pode ser que a tríplice repetição seja sinal de compromisso, contrato em boa e devida forma, conforme o costume. E a liderança ela tem um ponto muito positivo que é, nós podemos aprender. Não é algo assim, eu nasci com essa liderança para poder ajudar as pessoas, para poder influenciar positivamente. Nós podemos aprender algumas técnicas, alguns exercícios. Nós temos dentro do nosso curso Desperte Catequista, teoria e exercício. Você vai saber o quanto você é resiliente, o quanto você é assertivo. E a partir desses testes você começa a tomar atitudes. Porque eles são como diagnósticos, podemos dizer. Você enxerga aquilo que falta e completa. E aquilo que você já tem de bom você potencializa, você faz aparecer mais. Então é muito bom, porque você trabalha o seu autoconhecimento também na liderança, o quanto você é líder. Porque nós precisamos fazer como Pedro, assumir a missão. Tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Vamos precisar nos transformar em catequista o tempo todo. Nós não somos catequistas apenas daqueles que estão lá dentro da igreja, do salão paroquial, tudo bonitinho, arrumadinho, cadeiras nos lugares. Nós somos catequistas daquele menino que está no semáforo vendendo bala. Aquele que às vezes a gente não ergue o olho para ver quem é. Alguém invisível e sem face que está ali. Somos catequistas dele. Aqui na minha cidade, Jundiaí, ela é uma cidade próxima a São Paulo, é a 40, 50 quilômetros, aí dependendo do lugar que você vai em São Paulo, capital. Então muitas pessoas aqui de Jundiaí trabalham lá, em São Paulo. E uma das melhores formas de você ir mais rápido e mais barato é de trem. E dentro do trem sempre tem ambulantes, comerciantes. E são pessoas sem rosto, né? Nós não sabemos quem são. Não fazemos a menor ideia.
Nós vamos precisar assumir a missão de ser catequista deles. Pegar uma Bíblia e colocar debaixo do braço e começar a gritar no trem? Não sei se é esse o caminho. Não é isso que eu falo. Mas talvez é um olhar. Imagina o olhar de Jesus quando Pedro chega na beira da praia depois de ter pulado no mar. A palavra diz que ele estava nu. Imagina o olhar desse homem, despido, negado Jesus, aquele sentimento tudo remoído, tudo acontecendo, e Jesus o acolhe com um olhar primeiro. Então o nosso olhar precisa ser um olhar de catequista. Precisamos ter foco na nossa missão. O que nós estamos fazendo neste mundo? Sendo também catequistas, 1 hora por semana, ou catequistas a tempo completo. Um estilo de vida catequético. Todo momento. 100% do tempo catequizando. Repito, 100% do tempo catequizando é brincando com seu filho, assistindo uma série, trabalhando, estudando, se divertindo, assistindo uma partidinha de futebol. Nesses momentos, catequizando. Se ontem nós olhamos esse diálogo com os discípulos de Emaús, hoje olhamos com um pouco mais de profundidade este diálogo com Pedro. Eu quero te fazer um convite. Esse é um convite para poucos. Só para quem tem coragem. Só para quem quer levar a sério o nome desta nossa série. Desperte, catequista. Amanhã é um diálogo com um catequista. Discípulos de Emaús, Pedro e agora com você. Comigo. Somos nós que vamos conversar com Jesus. Você topa? Só para os fortes. Você pode até, acho que dá para você ver o número de visualizações. Você vai ver o primeiro dia, número alto de visualizações. O segundo cai um pouco. E o terceiro menos ainda. É normal. Eu nem me emociono com isso. Eu sei que é assim. Quanto mais compromisso vai gerando, quanto mais entrega nós temos que ter, mais difícil vai ficando. Eu repito, o episódio de amanhã para poucos, para quem tem coragem. Você vem? Amanhã, no mesmo horário, o vídeo vai estar disponível. Você e Jesus no encontro. O catequista e o Cristo. Senhor nosso Deus, dá-nos força, coragem, ânimo para seguirmos em nossa missão. Cura nosso coração que te nega, cura nosso coração que às vezes quer fugir da missão e ajuda-nos, Senhor, a perseverar e a ser catequista 100% do tempo. Catequistas que levam a palavra, que amam o Cristo. Catequistas que se dedicam a todo momento para crescer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.